Na roda para um meio-campo do Brasileirão. Novamente, o Brasil jogou abaixo do que poderia e viu Dorival Júnior fazer escolhas equivocadas. Vamos analisar então juntos mais um empate medíocre da seleção brasileira nessa Copa América. Agora, com a seleção da Colômbia. Ontem a seleção brasileira entrou em campo pela última rodada da fase de grupos da Copa América. E era um jogo importante para o Brasil em termos de classificação e planejamento para a próxima fase. Porque se o Brasil tivesse derrotado a seleção da Colômbia, passaria como em primeiro do grupo e teria um próximo confronto mais fácil na teoria. Só que como o Brasil apenas empatou com a Colômbia, então a Colômbia que passou em primeiro e acabou pegando esse confronto mais fácil na teoria, e a seleção brasileira agora vai ter que enfrentar na próxima fase a seleção do Uruguai. Seleção forte e que eu me arrisco a dizer que nesse momento chega para o jogo contra o Brasil como favorita por tudo que tem feito nos últimos tempos. Tá bem nas eliminatórias, até venceu o Brasil no último encontro entre eles em eliminatórias, vem jogando um bom futebol, enquanto o Brasil vem se arrastando. Termina a primeira fase da Copa América com um empate com a modesta Costa Rica, um empate com a Colômbia e aí sim uma vitória contra o Paraguai. Só para vocês terem uma ideia, em termos de retrospecto, Dorival Júnior está à frente da seleção em 7 jogos. Em 7 jogos ele empatou 4. E desses 4, eram para ser, na verdade, 5 empates. É porque contra o México, o Endrick o salvou no último lance do jogo. Então eram para ser 7 jogos e 5 empates. No fim das contas, são 4. Aí você pega as vitórias do Brasil. Uma é essa contra o México que eu disse, que o Endrick faz o gol no último lance. Tem uma vitória contra a Inglaterra, que o Endrick também faz um gol praticamente na última bola. Um jogo 1-0 lá em Wembley. E outra vitória é essa vitória agora da Copa América sobre o Paraguai, que é uma seleção muito fraca. Então ontem o Brasil enfrentou a Colômbia e o que me chamou a atenção foi o quão melhor a seleção da Colômbia é atualmente em relação à brasileira. Para quem não sabe, a Colômbia não é mais aquela seleção fraca de outros tempos. A Colômbia vem, por exemplo, com um retrospecto de quase 30 jogos de invencibilidade, vencendo nesse meio tempo o Brasil nas eliminatórias, vencendo em amistoso a seleção da Espanha. Então é uma seleção que vem, sim, numa evolução. Mas com todo respeito, o Brasil, pelos jogadores que tem, pelas opções que tem, não pode se contentar, se conformar em empatar com a Colômbia. Ontem, a Colômbia colocou por vezes o Brasil na roda. A Colômbia toca a bola melhor do que a seleção brasileira, cria melhores oportunidades, demonstra muito mais intensidade. E uma coisa que me chamou a atenção é que a Colômbia tem um meio-campo formado por jogadores do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Dorival não tem nenhum titular do Brasileirão e, por muitas vezes, não coloca ninguém do banco que seja do Brasileirão, a Colômbia tinha 3 jogadores que são do Brasileirão no time titular. O Richard Rios, do Palmeiras, que é bom jogador, por vezes e até reserva com o Abel. O John Arias, que é muito bom de bola e hoje é jogador do último colocado no campeonato, que é o Fluminense. E tem o James Rodrigues, que é o grande craque dessa seleção, que no São Paulo não joga por conta de fator físico, por falta de disciplina tática, mas chega na seleção, come a bola. Esses caras engoliram o meio-campo da Premier League da seleção com Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e João Gomes. Então, vendo a diferença de nível? Os caras jogam no Brasil, mas eles têm vontade, eles têm parte física, eles têm intensidade. E aí acaba que o nosso meio-campo acabou apenas assistindo esses caras jogarem. Até agora, do que eu vi, a seleção brasileira com o Dorival é bem desorganizada ainda. Precisa melhorar muito. A defesa ainda, por muitas vezes perdida. Ontem o Alisson até quase ia entregando mais um gol. O meio-campo, como eu disse, sem intensidade. Ontem não conseguiu tocar a bola, não conseguiu até mesmo marcar o meio-campo da Colômbia. E o ataque ontem também foi mal. Ataque de pouca intensidade. Vini Júnior, que a gente tinha elogiado tanto contra o Paraguai, contra a Colômbia novamente não fez um bom jogo. Eu preciso ser justo aqui, o Brasil teve um pênalti que não foi marcado em cima do Vini Júnior. Esse é o justo. Quando o jogo estava 1-0, podia ter tido um pênalti para o Brasil. Mas de resto, só porque não teve um pênalti marcado, o Brasil não vai jogar mais bola? Em determinado momento do jogo, só para vocês terem uma ideia, os torcedores colombianos começaram a gritar olé, simplesmente porque só a Colômbia
ficava com a bola. Então ontem o Vini foi mal, o Rodrigo foi mal, e uma coisa que foi surpreendente foi o Rafinha ter voltado ao time titular. Contra o Paraguai, o Savinho foi titular, jogou bem, fez gol, e aí como recompensa ao bom jogo que ele fez, agora ele foi pro banco contra a Colômbia. Tudo bem que o Rafinha fez o gol e até foi o jogador mais ativo do ataque do Brasil, mas o que justifica o Savinho ter saído dos titulares? Aí o Brasil tá mal no ataque, precisa mexer em alguma coisa, e aí o Endrick, que é a nossa peça diferente, que foi bem nos amistosos, entra e joga apenas 5 minutos. O que ele vai fazer em 5 minutos? Eu acho que o Dorival tem pecado muito em algumas escolhas. Se ele ainda quiser ter alguma chance de passar do Uruguai, de tentar vencer essa Copa América, ele precisa mexer nesse time titular. Mexer pelo menos em uma peça no meio campo. Eu acho que o Andreas Pereira é o cara que dá uma intensidade legal no meio campo, pode somar, finaliza de fora da área, e eu acho que o Endrick ou o Savinho, de uma forma ou de outra, um dos dois tem que ser titular. E aquilo, agora não tem jeito de um deles não jogar, ainda mais que o Vini Júnior tá suspenso pro jogo contra o Uruguai, que vai ser um jogo muito duro. O Uruguai tem um meio-campo também muito dinâmico, assim como o meio-campo da Colômbia. Então tem o Valverde, tem o Bentancur, tem o De La Cruz, tem o Arrascaeta, jogadores que também jogam pertinho um do outro, aproximação, toque rápido. Ouçam o que eu tô falando, se o Brasil não se cuidar, vai perder pro Uruguai. Vai ser eliminado de maneira vexatória e precoce na Copa América. Eu, sinceramente, nunca imaginei que esse dia chegaria. O dia que eu veria o meio campo da seleção da Colômbia colocando o meio campo da seleção brasileira na roda e os colombianos gritando olé. Realmente o Brasil passa por um momento muito delicado, algo que vem aí desde o pós-Copa de 2022 e não sei se vai ter fim do jeito que tá com o Dorival. Não sei mesmo, porque parece que ele já tem os preferidos dele, tem os jogadores que ele não tira do time de jeito nenhum, então não vai deixar de convocar esses caras. O que vai ter de novidade? Vai ficar esperando o Neymar voltar de lesão? Daqui vários meses, o Neymar vai ser a salvação da seleção? Não dá, né? E é o que eu sempre falo pra vocês. Eu vou cobrar o Vinícius Júnior, porque se ele jogou o que jogou no Real Madrid nessa última temporada e é cotado pra Bola de Ouro, então a gente vai querer que ele renda a mesma coisa na seleção brasileira. Não tem jeito. Não tem como ele ser um jogador no Real e outro na seleção e a gente achar que vai estar tudo bem. Não, se ele entrega uma coisa lá, a gente vai querer que ele entregue no mesmo nível aqui também. Então o jogo ontem, mais uma vez, muito fraco. Ficou devendo e poderia até ter perdido se o Borré, atacante do Internacional, não tivesse perdido aquela baita oportunidade no segundo tempo. Imaginem o Brasil ser derrotado pela Colômbia. Ia terminar a primeira fase, a fase de grupos, com apenas 4 pontos. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, o que você espera para o jogo contra o Uruguai, onde eu já disse que o Uruguai nesse momento é favorito, e o que você achou do jogo de ontem contra a Colômbia. Expliquem pra mim como que o nosso super meio campo da Premier League, né, com Bruno Guimarães, João Gomes, Paquetá, jogadores que por vezes são superestimados, como que eles não fizeram nada contra o meio campo do Brasileirão, Rios, James Rodrigues e Arias. Então, bom galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!